recebidos. O presidente do Comitê 450, Marcelo Calero, para se sentar à mesa. Convido também o senhor Mauro Magalhães, presidente da Sociedade de Amigos de Carlos Lacerda, e a senhora Terezinha Saraiva, ex-secretária de Educação do governo Lacerda. Bom, senhores, boa tarde. Coube a mim a honra de presidir essa última mesa, que conta com participação de nada mais nada menos do que o Dr. Mauro Magalhães e a professora Terezinha Saraiva. Acho que ambos dispensam apresentações, mas o fato é que o Dr. Mauro Magalhães foi líder do governo Carlos Lacerda na Alerj, salvo engano, o quinto líder do governo, né? Houve alguns mais antes, quinto e o último. Nem lembro depois do senhor, mas o senhor sucedeu alguns, né? O deputado Linha Ribeiro, enfim. E a professora Terezinha, que sucedeu, salvo engano, o professor Pérez Ribeiro, e que foi inclusive candidato à sucessão como candidato do governador Carlos Lacerda. E só um registro aqui, eu acerto em algum momento eu li uma entrevista de uma atriz que falava sobre determinada novela, de que ela havia participado de uma novela de grande sucesso, e ela havia dito que nunca mais se conseguiu uma conjunção de fatores, né? Um diretor excelente, um texto excelente e atores excelentes, né? E eu ouso dizer que talvez esse time do governador Carlos Lacerda, do qual o Dr. Mauro e a professora Terezinha são legítimos representantes, talvez esteja também nesse contexto. Nunca mais a gente conseguiu ter e conseguirá ter, talvez, né, um texto maravilhoso, um autor maravilhoso e atores do gabarito da professora Terezinha e do Dr. Mauro Magalhães. Sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Terezinha, ou Dr. Mauro, ou professora Terezinha. Nossa. A professora Terezinha, que foi protagonista, juntamente com o professor Pérez Ribeiro, de uma das maiores revoluções que a educação da cidade do Rio de Janeiro já viveu. Um problema crônico, que era o déficit de vagas das escolas públicas, foi finalmente solucionado. E hoje, se o Rio de Janeiro tem a maior rede de ensino da América Latina, título que até hoje nós ostentamos, é muito devido ao trabalho desta mulher que está sentada aqui ao meu lado direito. Então, hoje se discute tanto a importância da educação, enfim, e como ela tem esse papel fundamental na formação do nosso povo e na possibilidade de desenvolvimento do país. Imaginar que há 50 anos atrás nós já tínhamos pessoas do gabarito da professora Terezinha pensando justamente nisso, e mais do que pensar, atuando justamente nesse sentido. Professora, a palavra é sua, por gentileza. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão aqui diante de dois lacerndistas permanentes. Eu estou aqui desde manhã, vivendo assim, navegando numa água de emoções. Aliás, uma dupla emoção. A primeira é estar ouvindo de tantas pessoas falarem de Carlos Lacerda. E a segunda, que hoje está se realizando nesse seminário. O arquivo tem para mim uma importância muito grande na minha vida profissional. Eu vou contar depois para vocês. Eu agradeço desde já todos aqueles que me convidaram. Eu penso que vocês todos que aqui estão estariam imaginando que eu ia fazer aqui uma releitura do trabalho de educação do governo Carlos Lacerda. É claro que eu tenho esses dados todos de cabeça, para poder fornecê-los aqui. Até prometi ao Maurício que eu vou fazer uma pena excelente livro dele. Mas o que eu resolvi, eu achei que falar
Educação e Cultura, no governo Carlos Lacerda, que eu participei não só como secretário de Educação e Cultura no final, mas participei de todo o governo dele, participei de todo o tempo do governo dele, e outros degraus até chegar a secretário de Educação. Então, desde o início do governo dele, eu participei e vivi a obra educacional. Então, eu guardo tudo isso muito bem aqui, mas eu achei que falar daquela obra, sem poder entrar em detalhe do contexto, né, da importância, da decisão de fazer aquilo tudo, o tempo era muito pequeno. Procurei saber com Beatriz quanto tempo eu tinha, imaginei até que eu tivesse menos que a Sandra, aqui confirmado comigo que vivia. Hoje eu vi que ela não está aqui, infelizmente. Então eu resolvi que na minha participação, eu ia abordar dois momentos da história de Carlos Lacerda que provavelmente não são conhecidos de todos que estão aqui, para trazer alguma coisa diferente para vocês. O primeiro ocorreu em 1977, precisamente há 37 anos, dia 16 de maio, no dia de sábado, estava no cemitério João Batista. O prefeito Marcos Tamoio, com sua esposa Benita, e eu, secretário de Educação do município, porque eu vou ser secretário de Educação. E estávamos num momento muito triste da nossa. Havíamos perdido um grande amigo, um grande líder. E quando nós estávamos assistindo tristemente a urna com o corpo de Carlos Lacerda descendo no jazigo, eu me virei para a prefeita Marcos Tamoio e disse: peraí, Tamoio, vamos dar o nome de Carlos Lacerda a uma de nossas escolas que estão em construção. Ele concordou comigo imediatamente. Terminada aquela cerimônia, ele foi para Petrópolis, para a casa que ele tinha lá com a Benita, e eu me dirigi para a Secretaria de Educação. Era um sábado, só estava lá o vigia. Eu subi ao 6º andar, eu ficava no meu gabinete, eu mesma, que eu não tinha computador, bati na máquina o decreto dando o nome da escola Carlos Lacerda a uma das escolas em construção em Jacarepaguá, numa rua chamada Nacional. Desci com o decreto na mão e pedi ao motorista da secretaria que o levasse a Petrópolis, para que o Tamoio pudesse assinar. Me devolvesse para que eu mandasse para a imprensa. E na segunda-feira, o Diário Oficial publicava a escola Carlos Lacerda e a escola do município. Na terça-feira, o prefeito Marcos Tamoio me chamou para o presidente e me disse: olha, recebi um telefonema de Brasília nos impedindo de fazer qualquer homenagem ao Carlos Lacerda. Eu disse: infelizmente, não posso fazer isso, né? Não vou fazer, porque já decretamos já no jornal uma escola com o nome dele. Foi assim que foi inaugurada, no dia 28 de março de 1978, a Escola Municipal Governador Carlos Lacerda. Uma obra lá estava, uma concorrida inauguração e muito bonita, que o Mauro fez questão de colocar no livro dele o discurso que eu fiz na abertura da escola, e assim estava homenageado Carlos Lacerda. Durante muitos e muitos anos, foi a única homenagem que ele recebeu aqui no atual município do Rio, ex-estado do Guanabara, que ele governara tão brilhantemente. Eu tenho certeza que se ele pudesse escolher, era justamente diante de uma escola que ele gostaria de ser homenageado. Isso é um fato que poucos conhecem e que eu queria contar a vocês aqui hoje. O segundo fato deu-se num episódio que talvez seja lembrado por alguns que aqui estão. Como muitos aqui sabem, Carlos Lacerda, como deputado federal, teve influência decisiva na promulgação da primeira lei de diretrizes e bases de educação nacional. Vale a pena aqui recordar. O projeto de lei 2222/A, encaminhado ao Congresso pelo ministro Clemente Mariano, em 1946,
dormiu nas gavetas anos a fio, até que Carlos Lacerda, como deputado, conseguiu resgatá-lo para análise e discussão, elaborando depois um substitutivo. Na época da discussão do anteprojeto, eu retive essas palavras do deputado Carlos Lacerda. Afirmamos, disse ele, a necessidade de dar à criança brasileira a possibilidade de fazer de sua consciência um ente autônomo, com suas próprias características, sem ninguém que do alto lhe dite e lhe imponha, seja em nome do Estado, seja em nome da bem-aventurança, seja em nome do desenvolvimento econômico ou do enriquecimento ideológico, seja em nome da miséria ou da riqueza, dos seus próprios caminhos. Queremos, senhor presidente, que esta lei que a Câmara vai votar seja a carta de alforria da criança brasileira. E substituirei no momento da discussão do substitutivo que está apresentando. Ainda sobre a LDB, Lei de Direitos e Bases, dizia Carlos Lacerda em seu discurso como chanceler da Universidade do Estado da Guanabara, hoje a UERJ, em 1961. Disse ele, quando discutimos e fizemos a Lei de Direitos e Bases, tratamos de situar a universidade em um plano, ao mesmo tempo, mais responsável e menos cerimonioso. Revimos o conceito de ensino profissional, procurando retirá-lo de sua triste e algo sinistra reputação de ensino somente para os deserdados, principalmente para os que a nada mais alto pudessem aspirar. Não perdemos de vista a categoria universitária, mas procuramos insuflar no conceito de universidade um ideal, o de plena utilização. Procuramos que ela fosse ou viesse a ser o viveiro dos líderes, o centro de formação dos dirigentes, não apenas na vida intelectual, mas no progresso técnico e científico da comunidade. Tivemos que reagir contra a excessiva separação entre o ensino acadêmico e o ensino técnico. E foi pena que muitos não se percebessem desse aspecto renovador, e ouso dizê-lo, revolucionário, dessa lei básica, vítima, como tantas outras, da crítica dos que não a leram ou a transleram. E continuava ele. Entre as condições da universidade, inserimos a sua autonomia financeira, administrativa, didática e pedagógica, porque a autonomia da universidade é a garantia da liberdade e da fecundidade do trabalho intelectual, sem a qual ela se subalterniza e se adultera, a ponto de fazer senhores e escravos em vez de homens livres. Em nenhum momento, Carlos Lacerda arrefeceu seu interesse pela educação e pela cultura. Deu sempre à educação o tratamento prioritário que ela deve ter. Quando governador da Guanabara, no período de 5 de dezembro de 60 a 5 de novembro de 65, quando se afastou do governo, passando ao vice-governador Rafael de Almeida Bacalhães, deu escola pública de qualidade a todas as crianças, adolescentes e jovens da Guanabara, cumprindo o preceito da obrigatoriedade escolar. Carlos Lacerda foi um bandeirante do século XX, só que em vez de semear cidades, semeou escolas. Vivi intensamente cada um dos dias dessa administração específica. O governo Carlos Lacerda abriu as portas das escolas para a expansão do ensino público. Todas as medidas tomadas em seu governo beneficiaram o ensino público. Daí porque, ao tomar conhecimento do pronunciamento de uma professora da Universidade de Brasília, Bárbara Veitag, em 1976, escreveu a seguinte carta, cuja cópia me enviou, que passo a ler aqui em meu depoimento. Tem um cartão de encaminhamento a Terezinha Saraiva, que não mencionei nesta carta, para não comprometê-la. Eu era secretária de Educação do Rio e membro do Conselho Federal de Educação.
Com um abraço, remeto cópia da Dito Carlos. A carta é a seguinte. Essa carta não consta do livro que é de cartas que saiu recentemente, mas é uma carta muito preciosa no meu arquivo. Arquivo que aqui eu quero dizer, Beatriz, que será entregue a este arquivo. Muito bem. Rio de Janeiro, 22 de julho de 1976. Senhor diretor do Jornal de Brasília. Senhor diretor, agradeço a publicação da retificação que pedi, opiniões de uma estudiosa sobre a lei de desvios e casos de educação. Dado o interesse público da questão, talvez seja útil divulgar alguns esclarecimentos complementares. Sem espírito polêmico, precisamente para evitar que se arme a habitual confusão dessas matérias. Não estou longe de crer que, no caso, o problema é de ignorância que leva a conclusões apressadas, e não de má-fé, que gera conclusões tendenciosas. O que importa é esclarecer, para que a juventude de Brasília não seja desinformada por quem se arvora e se erguia em matéria de história e sentido da educação no Brasil. A Constituição de 1946 determinava a elaboração de uma lei fixando bases e diretrizes à educação nacional. Isto não foi possível porque no governo Dutra, o projeto enviado pelo ministro Clemente Mariani, que tivera a colaboração de educadores eminentes, como Nício Teixeira, foi considerado inconveniente pelo seu eminente antecessor, o ex-ministro Gustavo Capanema. Este, na Câmara, com seu talento e força iniciadora, conseguiu procrastinar a decisão da matéria durante mais de 10 anos. Finalmente, quando cheguei à Câmara, apurei que o próprio autógrafo presidencial, isto é, o texto da mensagem do presidente Dutra, havia desaparecido. Evidentemente, não por arte do deputado e meu caro amigo Capanema, mas pelo longo período decorrido. Foi o que me informou o então presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Tive de fazer copiar de um velho diário do Congresso o projeto e copiei literalmente, apresentando com a minha assinatura, para declaradamente, abertamente, reapresentar o projeto Mariani depois de 10 anos de protelação. Dadas as resistências encontradas e também algumas divergências doutrinárias, tomamos a peito fixar no substitutivo as nossas próprias diretrizes na matéria. Contamos, então, com a boa vontade e dedicada colaboração de deputados como Coelho de Souza, do Partido Libertador do Rio Grande do Sul. Trabalhamos com o professor Flecha Ribeiro, a professora Sandra Cavalcante e vários outros educadores, aos quais dei a minha colaboração, dias e meu desafio. Finalmente, apresentamos o projeto. Eles estão aí vivos e não foram caçados, portanto, podem depor na Universidade de Brasília. O primeiro, filho de uma grande educadora e educador ele próprio, foi o principal responsável por uma grande obra de educação pública na Guanabara. Ele poderá dizer se é justo armar um quadro anacrônico e odioso de incompatibilidade entre ensino oficial e não oficial. A segunda tem também uma tribuna, que até o momento está aberta, isto para não mencionar milhares de pessoas que poderiam dar a depoente do simpósio de Brasília o que ela não ficou sabendo enquanto estudava em Berlim. Em linhas gerais, nosso substitutivo manteve o principal do projeto Mariani, com duas alterações fundamentais. Primeira, alívio dos controles estatais, isto porque o sistema educacional brasileiro, sobre ainda se ressentir da concepção fascistizante de Estado Novo, era sobretudo democratizante. Não vimos e não vemos incompatibilidade no ensino pela natureza de quem provê a escola, e sim pelo que ali se ensina. Segundo,
sem prejuízo do prestígio dado ao ensino público, gratuito e universal, o poder público não podia abrir mão nem rejeitar a participação da iniciativa privada, religiosa ou leiga, na formação educacional da infância e da juventude. Por isso, não só permitimos supletivamente, como admitimos expressamente a contribuição do Estado no ensino livre. Pela primeira razão, fomos alvo de uma campanha sistemática movida pela burocracia da educação, que durante tantos anos nada fez pelo ensino em proporção compatível com as necessidades nacionais. Os mandarins não queriam perder o controle que exerciam sobre a escola. Pela segunda razão, surgiu-nos pela frente uma dupla resistência curiosamente acoplada. Os anticlericais e fascistas fanáticos pretenderam importar para o Brasil a velha querela francesa que data de Emile Courbet e decolhe da luta antirreligiosa na França. Entre eles, inclui-se homens eminentes como Júlio Mesquita Filho, orientado pelo professor Almeida Júnior, pelo próprio e meu inesquecível amigo Fernando Azevedo, signatário do manifesto inspirado pelo professor e jornalista, espírito de convicção e amigo inexcedível, Nóbrega da Cunha, com Cecília Meirelles, Sully Menuti, Lourenço Filho e tantos outros, encabeçado afinal pelo meu querido Anísio Teixeira, espécie de religioso defroquê, empenhado em americanizar o ensino, convertendo, segundo as concepções de John Dewey, para essa experiência que afinal se revelou trágica nos Estados Unidos, de laicização sistemática da escola, como quis Bismarck para construir o Estado militarista da Prússia. Pois foi essa escola pública e gratuita, tanto quanto laica e agressivamente materialista, prussiana, que deu ao povo alemão, ao mesmo tempo a técnica avançada, um know-how extraordinário, mas a falta de sensibilidade política, a desumanização, a desespiritualização que lhe permitiu aceitar e ainda mais aderir entusiasticamente à monstruosidade que foi o nazismo, esse estrupo da alma alemã. É espantoso que essa moça não tenha aprendido isso em Berlim, pois isso aprendi do deputado democrata cristão que presidiu a Comissão de Educação de Wilhelm. O caráter da escola pública bismarckiana preparou a Alemanha para aceitar o totalitarismo. Isto é que é preciso evitar. Quando é meu amor pelo ensino, diga aos que receberem ensino primário e secundário no Rio, se querem fazer honesto exame do assunto, consultem as fontes e seja mais humilde a dama de Berlim na sua suficiência. Vá, por exemplo, ao campo de Universidade do Estado, no Rio, e saiba que ali, antes, era a favela do Esqueleto. Nós acabamos com a favela e doamos o terreno para o campo de universidade. Não encontrará lá o meu nome, mas encontrará o campus. Pergunte quantas escolas públicas havia e quantas passou a haver 5 anos depois. Pergunte qual o primeiro estado do Brasil onde a expressão ensino público primário obrigatório